Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Boa noite, a paz do Senhor para todos que nos assistem. Aleluia. Aleluia. Estamos mais uma vez ao vivo aqui pelo Facebook. Talvez você também possa assistir essa semana já na nossa página no YouTube também, Igreja Nazareno, Padre Miguel. Já está disponibilizada a nossa página, todos os nossos vídeos. Se você quiser, você pode assistir ali também, na sua comodidade, na sua casa, enfim, todos os nossos vídeos, louvores, mensagens, tudo ali, amém? Glória a Jesus. Quero te convidar nessa noite a abrir a sua Bíblia, aí na sua casa, aonde você estiver. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios 12, o verso de número 1, do 1 ao 10. Aleluia. Amém? 2 Coríntios, capítulo 12, o verso de número 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor: Considerando, pois, ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar ou conhecer. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que seja capaz de observar em minha vida, ou de mim pode ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele declarou-me: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Amém? Glória a Jesus. Uma passagem tremenda, onde o apóstolo Paulo, na sua carta enviada à igreja de Coríntios, e ele tem o objetivo de enviar essa carta porque ele percebe que, por causa das visões, por causa das revelações que estão sendo dadas, a igreja de Coríntios começou a bater uma vaidade, e ele começa a narrar para que a vanglória do povo da igreja de Coríntios seja amenizada.
Essa palavra que nós lemos nesta noite, ela tem várias. Você pode sair por muitos lugares aqui, muitas mensagens podem sair desta palavra, mas eu quero me ater hoje a uma pergunta que, quando eu estava lendo essa passagem, me veio assim, muito nítido. O que nós podemos fazer, o que nós podemos entender e como proceder quando Deus disse não? Isso mesmo, quando Deus disse não. Porque a nossa geração está acostumada com o sim, com as possibilidades, com você pode, você vai conseguir, mas quando Deus diz não? E será que nós sabemos o momento certo quando Deus diz não? Eu gosto muito, nós temos o hábito lá em casa de conversar muito sobre, quando nós sentamos para jantar, nós conversamos, eu, Elaine e os filhos, e nós falamos sobre o crescimento deles, e o que eles faziam, e como eles eram, e a gente tem esse hábito. E às vezes é interessante porque nós lembramos de algumas circunstâncias, situações que aconteceram quando eles eram bem pequenos, e a gente vai lembrando e a gente entende como é nosso relacionamento com Deus, porque o filho pequeno, o filho, quando não tem a experiência, ou quando nós nos fazemos como crianças na presença de Deus, nós insistimos e queremos, e às vezes Deus não nos dá. E é difícil os filhos teimosos aceitarem ou não do pai. É difícil. Quando o pai diz não, o filho fica insistindo, não entende. E às vezes nós temos o hábito lá em casa de comentar isso, e às vezes nós lembramos de algumas situações. Interessante que uma vez o João Pedro queria uma luva de goleiro. O garoto chorava, gente, só não teve febre porque não sei. Mas o menino queria, eu até achei que ele ia ser goleiro. Ele queria porque queria uma luva de goleiro, mas olha, sofreu por causa dessa luva de goleiro. Eu não comprei a luva de goleiro. A minha sogra comprou uma luva de goleiro. Ele usou a luva de goleiro. Não usou? Ele não usou. Eu ia falar que você não usou a luva de goleiro? Tá. Ele não usou a luva de goleiro. Eu pensei que ele tivesse usado pelo menos uma vez, mas ele não usou a luva de goleiro. Amém. Queria porque queria, chorava, mas insistia. E o pai dizia não. Às vezes não é fácil entender o não. Mas para a gente poder entender o que Paulo está dizendo nessa carta, nessa passagem, mais especificamente no capítulo 12, é bom a gente entender também de quem nós estamos falando. Nós estamos falando simplesmente de Paulo, o apóstolo chamado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E é interessante que nessa passagem ele começa no seu versículo de número 1 falando das suas visões e revelações. Visões e revelações. Uma vez até eu ouvi que ele não tinha visto nada, porque um pouquinho mais à frente ele vai dizer lá no versículo 4, quando ele foi arrebatado, que ele ouviu coisas que não podem ser passadas para o ser humano. O homem não tem capacidade, são inexprimíveis. Mas ele começa o capítulo dizendo visões e as revelações. Então ele viu. Paulo viu. E ele começa falando dizendo que um homem, ele fala na terceira pessoa, ele não quer dar crédito a ele mesmo. Ele começa a falar, um homem que eu não sei se foi no corpo, em espírito, eu só sei de uma coisa: esse homem foi ao terceiro céu. E é interessante que quando ele chega no versículo 4, ele diz que esse homem foi arrebatado ao paraíso.
Tem uma passagem na Bíblia que diz que um ladrão estava na cruz e ele conhecia Jesus, mas esse homem era tão terrível que ele foi condenado à morte. E quando ele estava ali na cruz, ele percebe, ele fala até mesmo para o seu comparsa, para o outro bandido, ladrão, homicida, e ele diz o seguinte: esse homem aqui não merecia, você não teme nem a esse homem, mas nós merecemos, mas esse homem aqui não merece. E ele ele faz uma oração, um pedido, uma declaração, fala: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E é interessante que Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse homem pediu para estar no reino. Quando entrares no teu reino, Jesus diz para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Seria bom se Jesus falasse assim: filho, vou te salvar. Seria a melhor resposta. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Só por causa da tua palavra vou te salvar. Você vai descer dessa cruz. Jesus dá uma resposta um pouco: ainda hoje vai estar comigo lá no paraíso. Ou seja, tu vai morrer. Jesus está dizendo para ele: olha, nós vamos ao paraíso. Aquele homem queria que Jesus, quando entrasse no seu reino, Jesus para eles: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Paulo está dizendo que foi arrebatado ao paraíso. O mesmo paraíso que Jesus prometeu para aquele ladrão da cruz, agora Paulo é levado, não sabe se no corpo ou em espírito, mas Paulo vai lá. E quando Paulo chega lá, ele vê coisas, e ele ouve coisas que nós, seres humanos, não temos condição de entender, a nossa mente não consegue compreender. O nosso raciocínio não consegue alcançar, porque ele viu coisas tremendas. Para que você possa ter um entendimento, João, o apóstolo, quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele tentou colocar nas suas palavras aquilo que ele conhecia. Ele falava das ruas de ouro, porque eram semelhantes, porque ele não sabia exatamente aquilo que estava ali. Então, para que ele passasse para as pessoas, se nós tivéssemos um entendimento, ele dizia de pedras preciosas, de ruas de ouro, para ele tentar trazer uma semelhança daquilo que está lá no céu. Mas Paulo está dizendo: olha, o que eu vi lá, o que eu ouvi, eu fico imaginando que visão foi essa. Então você está entendendo? Nós podemos compreender que nível de espiritualidade e intimidade esse homem tinha com Deus, para ser levado ao paraíso, ver e voltar. Então esse homem tinha um grau de intimidade que talvez eu e você não tenhamos. E ele segue. E Paulo, aqui no versículo de número 5, ele está dizendo que ele somente se orgulha das suas fraquezas. Mas é aí no 7, no capítulo 7, no versículo 7, que ele diz assim: e para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, me foi colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para atormentar. E aí nós chegamos aonde eu queria. O verso de número 8 diz: por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Por 3 vezes Paulo ora ao Senhor. E eu acho que não foi assim. Paulo foi ali, orou, não obteve a resposta, orou de novo. Não, eu acho que em circunstâncias, em momentos diferentes, Paulo teve a oportunidade de orar ao Senhor. E no verso 9 ele tem a resposta do Senhor: entretanto o Senhor me declarou: a minha graça te basta. Traduzindo isso: não. Às vezes na nossa vida, às vezes a gente não consegue discernir quando Deus está dizendo não.
A gente não consegue, porque nós já temos a necessidade tão grande de ouvir o sim, que é difícil entender quando Deus está dizendo não. E ter a sensibilidade para ouvir o não de Deus é muito difícil. É interessante que a palavra de Deus, ela está dizendo em algumas partes, o Espírito Santo impedia Paulo de ir para determinados lugares. O Espírito Santo não deixava. O próprio Senhor Jesus, lá no Getsemane: Senhor, se possível, tira de mim esse cálice. Se possível. Só que o próprio Senhor Jesus, orando por 3 vezes, ele não conseguiu aquilo que o seu corpo físico queria. Da mesma forma que Paulo também chega para o próprio Senhor e fala: Senhor, se possível, tira esse espinho que me foi colocado. Alguns teólogos estudiosos vão dizer que foi uma cegueira, porque ele teve malária, que era alguma coisa da sua visão. Não podemos dizer exatamente nada, e não perca o seu tempo procurando entender qual foi o motivo e que espinho é esse. Não perca o seu tempo. Se todos os teólogos, estudiosos, cientistas já tentaram descobrir isso e não conseguem, não tente buscar esse espinho na carne. E se alguém for pregar em cima de uma conjectura, não aceite, porque a conjectura não é base bíblica. Não vamos nos ater a isso. O que nós vamos entender é o seguinte: que 3 vezes ele orou e 3 vezes ele ouviu não. 3 nãos. A pergunta que eu quero fazer para mim e para você é uma pergunta que nós temos que entender. O que fazer quando nós ouvimos um não? Qual é a nossa atitude? Estamos preparados para ouvir o não? Sabemos exatamente quando Deus está dizendo não? Irmãos, às vezes nós fazemos oração, e eu falo de mim, às vezes eu faço uma oração e eu fico esperando o sim ou o não de Deus. O sim ou o não. E parece que Deus não fala exatamente com... Ele não usa essa palavra sim, vá, Darlan, não, Darlan. Poxa, seria muito mais fácil, né? Seria muito mais fácil. Senhor, eu quero fazer esse negócio aqui, Senhor, é para eu fazer sim ou não? E Deus não responde. E Deus não te dá um sonho aparecendo uma luz dizendo: não vá para lá, fique aqui. Às vezes Deus até faz, às vezes nós até temos sonhos assim. Mas quando Deus fala de uma forma diferente, quando Ele diz para mim e para você: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente, o que eu estou te dando hoje é suficiente para que você viva, o que eu estou te dando hoje é o suficiente, deixa isso aí, porque isso aí é exatamente para você não ser arrogante. E nós estamos falando de um homem que foi ao 3º céu, foi ao paraíso. Quanto mais a nós, cheios de falhas, pecadores, miseráveis, faltosos. Será que nós estamos prontos para ouvir um não de Deus? Quantas pessoas se aventuram a abrir negócios? Quantas pessoas se aventuram a tomar decisões? Quantas pessoas estão esperando um sim ou não de Deus para falar: eu vou embora, vou me divorciar, vou comprar, vou fugir, vou abandonar? Quantas pessoas estão esperando? E aí tudo que você precisa é de um sim de Deus, e Deus vai lá e diz não. Os filhos teimosos vão bater a perna, vão chorar, vão ter febre, vão insistir, vão dar desculpas, vão ter argumentos, e vão chegar para Deus e vão falar: Senhor, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero. Aí a avó vai lá e compra a luva, e você nunca usa aquilo, porque aquilo não estava no coração do Pai.
Quantas vezes nós pedimos uma orientação de Deus, mas Deus não dá, Deus fica em silêncio, ou Ele dá a resposta de uma forma diferente. Será que nós estamos preparados para ouvir o não de Deus? A segunda pergunta que eu te faço nessa noite, e essa é muito difícil, porque ele diz no verso de número 9: a minha graça te é suficiente, ou a minha graça te basta. E aí a pergunta que não quer calar: a graça do Senhor tem sido suficiente para você? Irmãos, nós estamos vivendo um momento completamente inédito nas nossas gerações. Meus pais, eu e os meus filhos nunca passamos por o que estamos passando hoje. Igreja vazia, ruas vazias, pessoas dentro de casa. Nós estamos passando por um momento que nós nunca passamos, e aí não adianta ter ou não ter, não adianta você ter dinheiro, não adianta você ter uma igreja grande, não adianta você ter um enorme ministério, não adianta você ter se você não pode. E hoje nós estamos vivendo exatamente pela graça. E aí a pergunta que fica: será que a graça é suficiente? Milhões de pessoas estão perdendo seus empregos, milhões de pessoas estão tendo seus salários diminuídos, e aquilo que às vezes antes disso tudo era prioridade, agora você percebeu que é supérfluo, que é descartável. Aquilo que não podia faltar, não, pelo amor de Deus, não, se não for essa, não quero. Nós estamos passando um momento agora que você vai ter que rever os seus conceitos, e Deus está nos dando essa oportunidade, porque tudo isso que está acontecendo no meu coração, eu tenho essa exata noção que Deus está nos dando uma oportunidade de crescimento, de avivamento tremendo, de rever os conceitos, os projetos. Não estou dizendo que você não tem que ter projetos, sim, você tem que ter projetos. Estávamos conversando lá em casa: pai, o que nós vamos fazer? O que vai ser a próxima obra da igreja? Não sei. Certa vez numa reunião, um irmãozão que eu admiro e gosto muito, ele disse para mim assim: pastor, será que o senhor não está espiritualizando muito as coisas? E eu disse para ele que se eu não estivesse espiritualizando, ou se eu não espiritualizasse demais as coisas, eu não estaria naquela reunião. Ou seja, se a nossa vida não for pautada dentro da espiritualidade, se nós não tivermos a nossa vida alicerçada na fé, isso aqui não adianta de nada, esse vídeo não adianta de nada. Se tudo isso que está passando agora nós não olharmos para a Bíblia, se tudo isso que está acontecendo agora, como o próprio apóstolo Paulo diz, não sei se foi no corpo ou pelo Espírito, se nós não olharmos para esse momento agora de uma forma espiritual e tentar entender isso, essa graça, entender que essa graça nos basta e é suficiente, irmão, nós vamos ter perdido o nosso tempo. Nós estamos falando de um homem que foi ao paraíso, um lugar que o próprio Jesus falou: ainda hoje vai estar comigo no paraíso. Ele está falando de um lugar tremendo, aonde o trono do Senhor está estabelecido. Paulo vai a esse lugar, e agora Paulo está falando com o próprio Senhor: Senhor, se possível, tira esse espinho. Jesus está dizendo, Deus está dizendo para ele: olha, a minha graça te basta. É interessante que o final da vida de Paulo, ele está dentro de uma prisão, ele está lá em Roma, e ele manda uma carta para Timóteo e fala: Timóteo, meu filho, quando você vier me visitar, por favor, não esqueça os meus livros, e não esqueça também a minha capa. Ou seja, a única coisa que sobrou para Paulo: livros e uma capa, porque fazia frio, e ele precisava de uma capa. Nossos conceitos serão revistos. O capítulo 8 do livro de Atos fala sobre isso. Depois de 2 anos, Paulo está na sua casa ali,
E é interessante que dentro da sua própria casa, aonde ele alugou, porque ele ficou em prisão domiciliar em Roma, ali ele recebia as pessoas, ali ele pregava, ali as pessoas eram libertas, ele pregava com toda a autoridade e o poder. Nós temos que entender esse momento que estamos vivendo, porque o não que Deus está dando para nós temos que entender que essa graça, ela pode ser suficiente para mim e para você. Ela pode suprir algumas coisas que na nossa vida nós achávamos que não conseguiríamos viver sem aquilo. E Deus está mostrando para mim e para você que é possível viver debaixo dessa graça. Toda vez que falamos sobre o Evangelho, toda vez que falamos de uma vida de devoção a Deus, você tem que ter em tua mente que a palavra renúncia, ela vai vir logo de cara. Você tem que entender que a palavra renúncia, ela vai vir para mudar a tua vida, porque nós estamos falando de um homem aqui que podia estar se vangloriando de tudo aquilo que ele viu, de tudo aquilo que ele ouviu, mas ele está se rebaixando. Ele diz que ele só se gloria nas suas fraquezas. Mas como? Como um homem que vai ao terceiro céu diz que só se gloria nas suas fraquezas? E quando ele ouve, a palavra de Deus diz que quando ele ouve, a minha graça te basta. É interessante que ele diz o seguinte, no verso de número 9, na parte B, ele diz assim: sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Eu traduzi isso para que você entenda. A parte B do verso 9, ele é mais ou menos assim, é como se ele tivesse assim, ó, quando eu reconheço quem sou de verdade, quando nós reconhecemos quem nós somos de verdade, quem nós somos, e essa questão de reconhecer é tão importante que quando Jacó estava brigando com o anjo sabia quem era Jacó. Jacó tinha deixado a sua família, ele atravessou o vale, ficou ali, e ali ele passa a madrugada brigando com o anjo, ele fala: não, só vou te soltar, só vou te largar, só vou te abandonar quando tu me abençoares. O anjo toca na sua coxa, ele cai, ele fica agora sem condições de lutar, mas ele ainda se apega a essa bênção, e o anjo pergunta para ele: tudo bem, mas quem é você? Quem é você de verdade? Porque às vezes nós somos só uma fachada, tá, irmãos? Às vezes nós só somos aquilo que você precisa que as pessoas vejam e saibam quem é você. Mas às vezes vai ter momentos na nossa vida que não vai dar mais para segurar isso. E agora está o anjo junto com Jacó, e ele pergunta: quem é você? O anjo sabe quem é ele, mas ele tem que dizer: eu sou Jacó. Sabe por que o anjo perguntou isso? Porque lá atrás, Jacó, para enganar o seu pai Isaac, quando o seu pai pergunta: quem é você? Ele diz: sou Esaú. Para conseguir a bênção, ele diz: sou Esaú. Agora nós temos Jacó na presença de Deus, e Deus está perguntando para Jacó: quem é você? E ele tem que reconhecer: eu sou Jacó. Eu sou aquele que roubei, eu sou aquele que enganei, eu sou Jacó. E às vezes na nossa vida nós temos que reconhecer quem somos. Às vezes na nossa vida nós temos que reconhecer de onde viemos. Às vezes vai ter momentos na tua vida que nós vamos ter que reconhecer quem verdadeiramente somos. Porque quando nós reconhecemos quem somos e entendemos que precisamos, que necessitamos desta graça de Deus, é nesse momento de reconhecimento, é nesse momento que o Espírito Santo encontra no teu e no meu coração um lugar para repousar. É nesse momento.
Não é em momento nenhum, é nesse momento quando nós nos dobramos na presença do Senhor e reconhecemos quem verdadeiramente somos. E aqui Paulo está dizendo: a graça, ela é suficiente para mim. Ele está dizendo no verso número 9: sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu me glorio nas minhas fraquezas, quando eu reconheço que verdadeiramente sou fraco, aí o Espírito Santo, o poder de Deus, repousa sobre mim, repousa sobre você. E ele diz mais: por esse motivo, por amor de Cristo, eu posso ser feliz nas minhas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Só tem um jeito de nos achegarmos a Deus: reconhecendo que não somos absolutamente nada, reconhecendo que nós temos que, porque como diz a palavra do Senhor, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós temos que nos aperfeiçoar, e aperfeiçoar é tornar-se melhor, e nós temos que buscar isso todos os dias, porque parece que nós alcançamos às vezes na nossa vida um patamar onde já alcançamos essa santidade que vai nos colocar no céu. E o apóstolo Paulo: você tem que ter esse parâmetro, porque existem pessoas dentro de casa agora achando que está tudo bem, mas não está tudo bem. Tem gente que se converteu, se batizou, conhece a palavra de Deus, acha que conhece esse amor. Que interessante que a palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal forma, é inexplicável esse amor, é de tal forma que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Ele está dizendo para mim e para você: olha, eu estou dando o meu Filho para que você reconheça Ele, para que você entregue a sua vida para Ele. E Ele está nos chamando nessa noite, porque quando nós reconhecemos isso, independente dos problemas, das fraquezas, das ofensas, necessidades, as perseguições e angústias que todos nós passaremos. Que é isso, pastor? Nós temos uma irmã na igreja que numa sexta-feira, não foi isso? Foi a Gil, ela perdeu o seu genro numa sexta e o pai no domingo, não foi isso? A diferença de 2, 3 dias. Eu esperei, o genro morre num dia, a gente se falou, esperei um dia para ligar para ela, para a gente conversar um pouco, e antes que eu ligasse, eu recebo a notícia que o pai dela tinha falecido. Então, imagine o coração, imagine a angústia, imagine o coração dessa pessoa. Existem pessoas que estão agora em casa fazendo conta porque não sabem como é que vai fazer para pagar, porque tem aluguel e tem uma série de coisas, e o salário só vem pela metade, e agora eu não estou trabalhando. Tem gente agora angustiada, querendo saber como é que vai ser a segunda-feira, porque tem filhos, tem situações, tem compromissos. Tem pessoas agora sim dentro de casa, tem pessoas agora que estão dentro de casa com a prateleira cheia, tem comida, está tudo ok, mas o coração está vazio e triste. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas o agir de Deus é quando nós verdadeiramente, como diz o apóstolo Paulo, entender que estamos sendo aperfeiçoados na nossa fraqueza, saber e entender e ter a condição de ouvir um não. E se
se satisfazer com a graça do Senhor. Ele finaliza no verso de número 10, ele diz assim, na sua parte final ele diz: porquanto, quando estou fraco, aí é que estou forte. Quando reconhecemos quem verdadeiramente somos, porque quando Jacó reconheceu que era Jacó, aí o anjo vai e fala: então a partir deste momento serás Israel. Quando reconhecemos, quando olhamos para dentro de nós mesmos e entendemos que sem a graça, sem essa graça que vem e nos constrange, sem reconhecer que não somos absolutamente nada sem Deus na nossa vida, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor, você pode ter certeza que você vai conseguir ouvir as respostas do Senhor. Mais do que isso, você vai se alegrar nas suas fraquezas, porque o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você nessa direita. Então que nessa noite, meu querido, meu irmão, minha irmã, aonde você estiver, eu sei que o momento que nós estamos passando é ímpar, é diferente, o momento é difícil, mas que você tenha a convicção e a certeza que Deus está nos dando essa oportunidade de nos achegarmos novamente a Ele, de reconhecer que somos Jacó, falhos, de olharmos para Deus e falar: Senhor, aperfeiçoa a minha vida, Deus. Que o Espírito Santo possa alcançar hoje a tua vida. Que o Espírito Santo nesta noite, como essa palavra falou no meu coração, que você possa se alegrar, mesmo com todos os problemas que estão te cercando. Pastor, como se alegrar nesses momentos? É reconhecendo que Deus nos dá a oportunidade, está nos dando a oportunidade de nos achegarmos a Ele. Que o Espírito Santo possa tocar o teu coração, que você, aonde estiver agora, eu te peço, feche seus olhos. Se sua família estiver próxima, se ajuntem. Fiquem próximos nesse momento. Eu gostaria de estar orando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Aleluia. Pai, nós estamos aqui nesta noite, reconhecendo, Senhor, que somos pequenos, reconhecendo, Senhor, que sem a tua mão nós não podemos ir a lugar nenhum. Senhor, nós precisamos estar com os nossos ouvidos apurados para ouvir as tuas respostas. Às vezes, Deus, nós não sabemos qual caminho tomar. Às vezes, Deus, não sabemos se é para ir ou se é para brincar. Nós não sabemos, Deus, que direção tomar, Deus, mas nessa noite eu te peço, pela tua infinita misericórdia, alcança o meu irmão, a minha irmã, Deus. Nós temos decisões a tomar, nós temos que sairmos, nós temos que ir, nós temos que avançar, mas qual o caminho? A tua palavra diz no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, verso de número 8 e 9, que os teus caminhos são mais altos, os teus pensamentos são mais altos. Às vezes nós não vamos conseguir compreender, às vezes nós vamos ficar: Senhor, mas por que não? Senhor, eu queria tanto, eu tenho condições, Deus, eu quero fazer. Se Deus está dizendo não, meu irmão, aceite o não de Deus. Se Deus está mandando você aguardar, aguarde. Se Deus está dizendo: espere mais um pouco, espere mais um pouco. Se Deus está mandando dizer: ore um pouco mais, ore mais. Se Deus está dizendo que o teu coração tenha mais misericórdia, tenha mais misericórdia. Se Deus está dizendo para você: estenda a mão mais uma vez, estenda a mão mais uma vez, ajude mais uma vez. Mas que nesta noite você possa ter os ouvidos
amargurados, para que a voz, a direção de Deus entre no teu coração e traga paz. Reconheça quem você é, reconheçamos quem nós somos verdadeiramente, para que o poder de Deus repouse sobre cada um de nós, sobre a minha vida, sobre a tua vida nesta noite, que nós possamos andar em novidade verdadeiramente de vida, que o Espírito Santo seja o nosso condutor, que a nossa oração seja uma oração de dependência total a Deus, que a tua casa seja abençoada nesta noite, que a sua família seja abençoada nesta noite, que o Espírito Santo possa agora tomar a tua casa, a tua família, os teus filhos, o teu casamento nesta noite. Aonde quer que você esteja agora, não desista, não desista. Isaac, Márcia, não desistam. Deus é contigo, meu irmão. Aonde quer que você esteja agora, que o Espírito Santo possa agora estar falando aos teus corações agora, aos nossos corações. Obrigado, Deus. Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda a tua igreja. Guarda o Brasil, Senhor. Guarda os governantes, presidente, governadores, prefeitos. Guarda, Senhor, a população, Senhor, que está sem saber muitas vezes o que fazer. Senhor, nos livra dessa praga terrível. Guarda os nossos lares, os nossos pais, os mais velhos, os que estão acometidos de doença. Deus, visita agora, Senhor, o irmão do Lenilson, Senhor, que está no hospital agora, Senhor. Senhor, que toda febre de cada pessoa que está nos ouvindo agora, que esteja enfermado agora, Senhor, esteja enfermo, Senhor, seja dissipado agora em nome de Jesus. Oh Deus, toma a tua igreja, toma essa família que está ouvindo e vendo essa mensagem agora. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Que seja uma semana, Deus, de boas notícias, que seja uma semana de paz, que seja uma semana de portas abertas, de providência nos lares, que seja uma semana que nós possamos honrar os nossos compromissos, que seja uma semana para a honra e glória do teu santo e poderoso nome, que nós possamos entender o teu caminhar, o teu direcionar nas nossas vidas, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Obrigado a você que nos ouviu, que nos acompanhou nessa noite. Que Deus possa abençoar verdadeiramente a sua casa nesta noite. Obrigado, fique conosco, acompanhando-nos no nosso canal no YouTube. Nós estaremos colocando as mensagens, os louvores. Lá você possa colocar o seu comentário, nos ajudar a continuar essa grande obra que Deus colocou nas nossas mãos. Tenha uma excelente semana, uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as ricas e doces consolações do Santo Espírito Santo de Deus estejam sobre a vida de todos nós que aguardamos a volta do Senhor, não só hoje, mas para todo sempre. Toda a igreja possa dizer amém. Deus te abençoe.